boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Uma ótima noite para você. Volta a chover forte em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E busca por dezenas de desaparecidos segue em ritmo acelerado. Aqui na Vila Felipe, para onde a gente olha, o que se vê é um bairro completamente devastado. Incêndio em resort de luxo no interior de São Paulo deixa ao menos 20 feridos. O fogo pode ter sido causado por artefatos pirotécnicos durante um show em uma festa. Esses assuntos e muito mais é agora no Rede TV News. Aproveite as notícias conosco. 4 brasileiros receberam a primeira dose da vacina 100% brasileira contra a Covid-19 produzida pela Fiocruz. A fábrica teve parecer favorável da Anvisa para a produção do imunizante no fim de janeiro. A cerimônia no Ministério da Saúde marcou o primeiro ato de imunização com a vacina. O ministro Marcelo Queiroga foi quem aplicou as doses. Diante do fenômeno de novas variantes de preocupação e da urgência de promover a igualdade no acesso à vacina, torna-se premente o esforço pela ampliação do acesso e fundamental a revisão das ações em nível global no campo da produção de vacinas, medicamentos e testes diagnósticos. A vacina é resultado do contrato de transferência tecnológica entre a Fiocruz e o consórcio formado pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O primeiro lote da vacina foi liberado na semana passada e entregue ao Ministério da Saúde para ser incluído no Programa Nacional de Imunização. Essa é a vacina que tem o menor custo. O governo federal investiu cerca de 1,9 bilhão de reais para a encomenda tecnológica. E hoje nós podemos ter uma vacina que é segura, que é bastante eficaz, efetiva e que no Brasil tem tido resultados extraordinários. Esta semana, o país atingiu um marco importante na campanha de vacinação contra a Covid-19. No total, já foram 380 milhões de doses aplicadas na população. A cobertura vacinal alcançou 93% dos brasileiros com a primeira dose, 87% com a segunda na população acima de 12 anos. Até agora, quase 51 milhões de pessoas receberam a dose de reforço. Quanto ao público infantil, das mais de 20 milhões de crianças com idade entre 5 e 11 anos, 5 milhões tomaram a primeira dose. Nós tivemos nos últimos 6 meses uma queda de cerca de 80% no número de óbitos. Isso se deve, sobretudo, ao fortalecimento do SUS e à nossa forte campanha de vacinação. Cerca de 33 bilhões de reais foram investidos na aquisição de vacinas. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 25 milhões e 505 mil pessoas se recuperaram da doença. 2 milhões e 199 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 645 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Vamos agora aos dados da vacinação no Brasil. Aqui no nosso telão, os números de hoje: 171 milhões e 550 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 80%, mais de 80% da população. 153 milhões 761 mil tomaram a segunda dose, mais de 72%. Mais de 61 milhões e 700 mil, ou seja, quase 29%, tomaram a dose de reforço. No total, são 387 milhões 95 mil e 505 doses aplicadas no Brasil. Veja agora os estados que mais vacinaram a população com as 2 doses. São Paulo está na liderança com 81%, Piauí com 78,05%, Paraíba com 75,99%. E o presidente Jair Bolsonaro deu posse ao novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. A empresa será comandada pelo almirante Anatalício Risden Júnior. Ele substitui o general João Francisco Ferreira, que pediu exoneração do cargo. Anatalício era diretor financeiro executivo da Itaipu desde fevereiro de 2019. Na cerimônia de posse, o presidente Bolsonaro destacou a importância da empresa, que fornece mais de 8% da energia consumida no Brasil.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume o cargo no lugar de Luiz Roberto Barroso, mas não vai comandar as eleições de outubro. A cerimônia de posse foi por videoconferência. O presidente Jair Bolsonaro não participou da solenidade, porque tinha um outro compromisso agendado. Edson Fachin foi eleito para a presidência do TSE em dezembro do ano passado e terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. Fachin ficará no cargo até agosto, quando termina o prazo de 2 anos dele na Corte Eleitoral. Por isso, as eleições deste ano serão comandadas por Alexandre de Moraes. Mas até lá, nesses 6 meses, Edson Fachin será o responsável pela organização do pleito, missão que espera cumprir com a cooperação de outras instituições. Assumo essa função atento de imediato aos árduos desafios da hora em que vivemos. Nesta hora, é a esperança que nos move em direção à cooperação pacífica entre as instituições. Cumpre-nos, assim, preservar o patamar civilizatório a que acedemos e evitar desgastes institucionais. Devido à crise entre Rússia e Ucrânia e à instabilidade econômica na região, o dólar fechou o dia de hoje em sua menor cotação desde julho do ano passado. A moeda americana apresentou queda de 1,9%, foi cotada a R$ 5,05. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que regulamenta as operações com moedas virtuais, as chamadas criptomoedas. O texto prevê que o governo federal ficará responsável por estabelecer quais órgãos devem normatizar e fiscalizar os negócios com esse tipo de moeda. As empresas que já atuam no mercado terão até 6 meses após a sanção da lei para se adequar a essas regras. O projeto também prevê prisão de 4 a 8 anos em caso de fraude com criptomoedas. A proposta precisa ainda ser aprovada pela Câmara dos Deputados antes de virar lei. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento na capital paulista promovido por uma instituição financeira. Entre os assuntos destacados está a possibilidade de redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para aquecer a economia do país. Agora, a indústria brasileira está sofrendo, nas últimas 3, 4 décadas, impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Nós temos que atacar essas 3 questões. É uma questão de tempo. Vamos fazer um primeiro movimento agora, reduzir 25% do IPI. É um movimento de reindustrialização no Brasil. Há várias iniciativas que nós podemos ter daqui até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro num banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado? A defesa do ex-vereador Jairinho pediu à Justiça o afastamento da juíza que cuida do caso do menino Henri Borel. Jairinho é acusado de ter torturado e matado o enteado. O pai de Jairinho, o deputado estadual Coronel Jairo, deu uma entrevista e disse que confia na inocência do filho. E a minha convicção, nesses 10 meses, é tão forte da inocência do meu filho, e eu fui tolhido de falar durante 8 meses meus antigos advogados. Depois, passou a palavra aos novos advogados do ex-vereador. A equipe sustenta que não há materialidade para comprovar que Henri foi assassinado e entrou com um pedido para que a perícia contratada pela defesa seja ouvida junto com Jairinho em uma nova audiência. São médicos legistas da prateleira de cima da cadeira de medicina legal brasileira. Nós temos peritos em localística, que são peritos de local. Nós temos peritos de fonética forense, que estão analisando toda a mídia coletada para essa análise. A equipe também ajuizou um pedido de suspeição da juíza Elizabeth Machado Louro, responsável pelo caso. Ela está muito próxima das partes que pedem justiça, e a justiça dessas pessoas é fundada na certeza, ainda equivocada e apartada da materialidade,
de que Henri Borel foi assassinado. Assim que for notificada, a magistrada deve se pronunciar. Ela tem o direito de se considerar como não suspeita. Se isso acontecer, o Tribunal de Justiça vai analisar o caso. Henri Borel, de 4 anos, já chegou morto a um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de 8 de março do ano passado. Um mês depois, a mãe, Monique Medeiros, e o namorado dela, o ex-vereador Jairinho, foram presos. Eles alegavam que o menino tinha sofrido um acidente doméstico. O laudo da perícia apontou que Henri havia sofrido lesões graves pelo corpo. Uma delas, no fígado, provocada por ação contundente, o que causou a morte por hemorragia. As investigações também demonstraram que o menino se queixava com frequência das atitudes de Jairinho, sem que a mãe o protegesse. Durante os depoimentos, os 2 réus e algumas das testemunhas entraram em contradição e mudaram versões. No último dia 9, Monique e o ex-vereador foram interrogados. Jairinho não quis responder às perguntas. Monique falou por 10 horas e, em mais uma mudança de depoimento, afirmou que na noite da morte de Henri estava dormindo e que foi Jairinho quem encontrou o menino caído. Também afirmou que foi treinada pelo primeiro advogado, André França, para servir de álibi ao ex-vereador. As pessoas ainda perguntam, mas por que você mudou seu depoimento? Porque eu não estava mais com o doutor André. Não tinha mais ninguém em cima de mim me manipulando. E eu não percebi isso. Eu tinha sido treinada para mentir, para proteger o Jairinho. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Jairinho responde a outros 2 processos por tortura contra filhos de ex-namoradas. A Polícia Federal investiga um suposto superfaturamento na compra de respiradores pelo governo de São Paulo. Foram cumpridos mandados de busca em 4 cidades. Vamos falar ao vivo com o repórter Guilherme Lopes, que traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Como estão as investigações, Guilherme? Boa noite. Olá, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos. De acordo com as investigações da Polícia Federal, os respiradores foram comprados por 63 milhões de reais a mais que os preços praticados no mercado na época, em abril de 2020, quando houve uma grande procura por esses equipamentos em todo o mundo. Esses respiradores adquiridos pelo governo paulista, com a dispensa de licitação por causa do decreto de calamidade pública, foram intermediados por uma empresa com sede nos Estados Unidos. O contrato inicial previa a entrega de 3.000 respiradores. No entanto, por causa de problemas como atraso na entrega, o contrato foi revisto e, ao final, foram entregues ao governo paulista 1.280 respiradores. Os peritos criminais e o Tribunal de Contas analisaram os documentos referentes a essa negociação e identificaram alguns problemas, como o direcionamento indevido à empresa fornecedora desses equipamentos, além do sobrepreço de 63 milhões de reais na aquisição dos equipamentos. Bom, hoje os agentes da Polícia Federal foram às ruas cumprir uma ordem judicial. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na capital, em Porto Feliz, no interior do estado, Rio de Janeiro e Brasília. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos que vão auxiliar nas investigações. Nessa fase, nenhum funcionário público foi alvo da Polícia Federal. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que está à disposição das autoridades, prestando todos os esclarecimentos e que também, na época, a aquisição dos respiradores seguiu os requisitos exigidos pelo governo do estado e que a aquisição foi necessária por causa da pandemia de Covid-19. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Olha, a polícia libertou um homem vítima de sequestro após ele marcar o encontro por aplicativo de namoro na zona norte de São Paulo. A polícia prendeu em flagrante 7 pessoas. 4 são homens e 3 mulheres. Essa quadrilha de jovens era especializada em aplicar golpes usando aplicativos de encontro. Uma das garotas do grupo agia para atrair a vítima até o local do sequestro. Em nenhum momento ela forçou o encontro comigo, percebe? É algo que te leva muito a crer que a situação é real. E que sendo real, você está procurando uma companheira, tá certo? E parece que está conhecendo alguém, você acredita que é real. Então você, vai vendo fotos da pessoa, a pessoa gravando áudio, ouvindo a voz dela. Ontem, o comerciante de 48 anos saiu de Cotia, na Grande São Paulo, e percorreu 30 quilômetros até o ponto de encontro, marcado na zona norte da capital paulista. Ele acreditava que o local era a casa da mulher. No entanto, os bandidos estavam escondidos, aguardando pela chegada da vítima. E eu fiquei de buscar ela na casa dela e quando eu cheguei lá,
disse que estava terminando de se aprontar, eu estacionei o carro e 4 marginais saíram de uma viela, me abordaram, armados, né, um deles armados, e me colocaram no banco de trás. E daí por diante, né, foi que se deu a ocorrência. Me levaram até uma outra localidade, passaram para um outro carro, né, com a cabeça tampada sempre, e nesse outro carro me levaram até o cativeiro. Foram quase 4 horas nas mãos dos criminosos. O bando agrediu o comerciante e revirou o celular atrás de aplicativos bancários. Nesse tempo, os bandidos fizeram 3 empréstimos online no valor de R$25 mil, compras e transferências bancárias que totalizaram mais de R$7 mil. A vítima foi libertada pela polícia só no começo da madrugada. Por meio de uma denúncia anônima, os PMs chegaram até o cativeiro, na Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista. É um local de grande reincidência dessa situação. Diante ali do local indicado na denúncia, havia uma moça que demonstrou grande nervosismo frente à viatura, o que motivou a abordar ela. Chegando até a frente da residência, grande movimentação dentro da casa, aonde a vítima saiu correndo com as mãos para cima, gritando socorro e dizendo que era a vítima. Como a gente já tinha posse das informações, foi o que motivou a entrada ao local. O caso foi registrado na delegacia. Os bandidos vão responder por associação criminosa, roubo e sequestro. Talvez o que todo mundo deva tomar cuidado nisso é tentar se cercar, né, de provas de que de fato a pessoa existe, muito embora isso seja difícil, porque eles não são assim primários no que fazem no sentido de agir de maneira despreparada. Vamos agora a um giro de notícias policiais pelo Brasil. 1 tonelada de pasta base de cocaína foi apreendida em Paranaguá, no litoral do Paraná. Segundo a Polícia Militar, o material, avaliado em R$150 milhões, estava dividido em tijolos dentro de mochilas com rastreadores. Na casa, os policiais também encontraram um equipamento usado para embalar a droga, além de um depósito escondido embaixo da cozinha. Ninguém foi preso. No Recife, 2 passageiras foram presas por tráfico internacional de drogas no aeroporto dos Guararapes. A Polícia Federal encontrou na bagagem delas quase 10 quilos de cocaína. As mulheres pegaram os pacotes em Mato Grosso do Sul e deveriam fazer a entrega na capital pernambucana. Segundo a Polícia Federal, a droga veio da Bolívia. Um policial militar foi preso após fazer disparos contra um rapaz de 19 anos no município de Crato, no Ceará. Foi após a saída de uma festa. Um homem de camisa branca discute com o motorista do carro. Ele ainda bate no para-brisa do veículo. Na sequência, o agente de segurança aparece correndo, já com a arma na mão, faz pelo menos 3 disparos e foge. A motivação do crime e o estado de saúde da vítima não foram divulgados. 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um acidente em São José dos Pinhais, no Paraná. 3 carros e 2 caminhões se envolveram em um engavetamento. Um dos veículos transportava combustível e explodiu com o impacto da batida. O trecho da rodovia chegou a ser totalmente interditado. Um incêndio em um resort de alto luxo em Cesário Lange, interior de São Paulo, deixou ao menos 20 feridos. O fogo começou por volta das 11 horas da noite de ontem. 20 pessoas ficaram feridas e 5 continuam internadas, 2 em estado grave. De acordo com as primeiras investigações, o incêndio, que começou em um espaço para festas do resort, pode ter sido causado por artefatos pirotécnicos disparados durante a apresentação de uma banda. Nós estamos trabalhando com todas as possibilidades, desde uma falha de um equipamento, uma falha técnica, até uma falha na execução de algum show pirotécnico que porventura tenha ocorrido. Mas nós vamos verificar junto ao Corpo de Bombeiros também se existia algum alvará específico para esse tipo de evento ou utilização de artefato pirotécnico dentro do estabelecimento, se for confirmada essa utilização. As chamas se espalharam rapidamente devido ao material inflamável que revestia as paredes e o teto do salão, o que é confirmado por essa ex-funcionária do resort. O teto é de isopor, sabe? Feito umas coisas bem bonitas, feito de isopor, então não poderia mesmo soltar nada lá dentro, né?
Então nunca fizeram isso, não sei o que aconteceu agora. Os bombeiros chegaram rápido, mas o espaço ficou completamente destruído. No momento do incêndio, cerca de 40 pessoas participavam de uma comemoração. Os primeiros atendimentos às vítimas foram realizados neste hospital de Cesário Lange, mas algumas precisaram ser transferidas para Tatuí e Sorocaba. A Polícia Civil está iniciando os levantamentos para a investigação que vai apontar as causas do incêndio. Uma perícia foi feita no local na manhã desta terça-feira, mas o laudo só vai ser divulgado no prazo de 30 dias. O hotel informou que todos os alvarás estão em dia e a última vistoria do Corpo de Bombeiros aconteceu em dezembro do ano passado, mas não disse se tem autorização para o uso de fogos de artifício no local do evento. O resort vai dar todo o apoio aos feridos. E olha, o governo federal vai liberar recursos para obras de infraestrutura e habitação em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A ajuda foi discutida hoje entre o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O repórter Anderson Arcoverde tem os detalhes dessa reunião para a gente, né, Anderson? Boa noite. Qual foi o pedido apresentado pelo governador, hein? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Ora, foram dois pedidos. O primeiro, de liberação de recursos para a construção de um canal de escoamento de água no centro da cidade de Petrópolis. E o segundo, mais urgente, de construção de moradias para as pessoas atingidas pela tragédia. Segundo Cláudio Castro, com base nos pedidos de aluguel social, serão necessárias pelo menos 1.000 moradias. O governador disse que os recursos para essa obra já estão garantidos. Vamos acompanhar. Na questão habitacional, ficou do Estado ver os terrenos e ver os projetos. Para então, ele autorizou, falou que não há limite de unidade, ele libera através de crédito suplementar. E na questão da infraestrutura, então, eu voltaria aqui depois desse carnaval, esse meio carnaval, aí, pelo menos o feriado, para que nós possamos então ver por onde ele vai colocar esse recurso. Segundo o governo estadual, serão necessários 400 milhões de reais para a construção desse canal. A obra deve durar 2 anos e meio para ser construída. E neste ano, o governo federal liberaria cerca de 70 bilhões de reais. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Anderson. E vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, a quarta-feira ainda vai ser quente em praticamente todo o Brasil, mas a previsão de chuva continua como a gente vê aqui no mapa. Em Minas Gerais, ainda chove forte e de forma volumosa em algumas regiões, mas em São Paulo e no Espírito Santo pode chover de forma fraca e isolada. Em Petrópolis, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, a chuva continua e a partir de amanhã ela perde força e volume. A máxima pode chegar aos 28 graus. Agora, no Nordeste, ainda chove no Maranhão, no Piauí e em todo o interior da Bahia. No litoral, o sol aparece, tem variação de nuvens, mas não chove. No Sul, ainda chove no Paraná e em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, o sol está garantido. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima amanhã pode chegar aos 30 graus. Agora, na região norte, o tempo fica abafado, viu? Em Boa Vista, a máxima pode chegar aos 37 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Bom, e há uma semana o Brasil inteiro viu as imagens estarrecedoras da tragédia em Petrópolis. A gente vai ao vivo, então, para a região serrana do Rio de Janeiro, onde a repórter Aline Araújo acompanha o drama dos moradores, né, Aline? Boa noite para você. Pelo que a gente acompanha nas reportagens e vê aí, vai demorar muito ainda para a população, né, voltar à rotina e para reconstruir a cidade, né? Onde que você está nesse momento, hein? Boa noite a todos. Bom, hoje a gente está num dos pontos mais atingidos. É aqui
no Alto da Serra, é o bairro Alto da Serra. E a gente está aqui nessa praça que há uma semana, desde a semana passada, está funcionando como um ponto de recebimento de doações e também de retirada dessas doações das pessoas que estão precisando delas. Além disso, essa praça também funciona como um ponto de apoio para as equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, homens que estão aí, e voluntários, inclusive, que estão dia e noite trabalhando no resgate das vítimas. Hoje completa uma semana a tragédia aqui em Petrópolis. E a gente ainda anda pela cidade e vê muita destruição. Um dos principais fatores dessa dificuldade de se limpar as ruas e resgatar as vítimas, são 80 pessoas desaparecidas, é a chuva. Todo final de tarde, a chuva não dá trégua. Hoje, por exemplo, voltou a chover forte. Muitos moradores ficaram bastante assustados, como a gente vê agora na reportagem. 1 hora de chuva foi o suficiente para deixar mais uma vez Petrópolis em alerta. Este córrego na parte baixa da cidade voltou a transbordar. Moradores gravaram com o celular a água barrenta invadindo o asfalto. Este motorista fez um alerta de dentro do carro. Gente, volta a chover forte aqui no Bing, hein? Tá chovendo e muita coisa. Depois que a chuva passou, a rotina de busca aos desaparecidos foi retomada. O pai de Gabriel da Rocha, de 17 anos, o jovem que aparece nessas imagens em cima de um ônibus tentando fugir da correnteza, mal consegue falar. Os olhos não desgrudam das águas do rio Piabanha, que corta o centro de Petrópolis. Enquanto eu não encontrar ele, eu não paro. Vou continuar até o fim. É o dia inteiro na rua, buscando por ele, percorrendo os rios, com muita gente me ajudando. Está todo mundo envolvido e não é só ele, né? Várias pessoas que estão desaparecidas aí. Aqui na Vila Felipe, para onde a gente olha, o que se vê é um bairro completamente devastado. É muita lama, muito entulho e casas completamente destruídas. Olhando assim, nem parece que tudo isso aconteceu há uma semana. É tanta destruição que parece que foi ontem. Essa casa ficou de pé. Mas quando se vê ao redor, a gente entende por que Marcelo acredita em milagre. Tinha 20 pessoas aqui em casa, né? Minha mãe e minha tia. Acho que Deus abraçou e salvou muita gente. Difícil não sentir a tristeza das famílias que deixaram roupas, lembranças e a vida nesse lugar. A gente precisa seguir firme, porque existem ainda muitas famílias enlutadas que precisam do nosso apoio, precisam dessa atenção, dessa dedicação, porque após acabar todo esse esforço para recolher esses corpos, a gente ainda vai ter um esforço para recuperar a cidade. Então tem todo um lastro de áreas que precisam ser reconstruídas. Hoje, técnicos da Polícia Civil coletaram material genético de mais 24 famílias de desaparecidos. Ontem, no primeiro dia de mutirão, foram 34 exames. O resultado, que fica pronto em até 10 dias, vai ajudar a agilizar o reconhecimento dos corpos. A tempestade que causou avalanches de lama aconteceu na tarde do último dia 15. Meu Deus do céu! A estrutura desta estamparia, no morro da oficina, não resistiu e veio abaixo. Em segundos, casas e carros foram soterrados. E o pior, muitas vidas foram embora na maior catástrofe já registrada em Petrópolis. Uma corrente de solidariedade mobiliza o país. Até agora, mais de 300 toneladas de donativos chegaram à cidade imperial. Grande parte foi enviada para pontos de apoio, onde cerca de 800 pessoas estão alojadas provisoriamente. 186 corpos foram resgatados dos escombros até o momento. Muitos animais também morreram. Prefeitura, voluntários e ONGs resgataram mais de 300 cães e gatos com vida. Eles estavam nas áreas afetadas pelos deslizamentos. O trabalho de localização dos desaparecidos está longe de terminar. Os drones se tornaram equipamentos imprescindíveis nas buscas. 3 aparelhos monitoram constantemente a região. As imagens permitem traçar possíveis percursos das casas arrastadas pela lama. O drone consegue chegar em locais onde a nossa guarnição, mesmo via terrestre, não consegue chegar. E como a imagem é em alta resolução, ela consegue dar detalhes do terreno, como fragmentos de pertences pessoais, partes de uma residência. E isso, logicamente, vai criar novos pontos de trabalho para que as nossas equipes possam chegar aonde não chegariam, porque não saberiam
que teria ali uma estrutura ou até mesmo uma vítima. E se você quer rever todas as reportagens do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora no youtube.com/RedeTV Jornalismo. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.